Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou o Marcelinho e vamos aqui fazer a nossa criação de cenário para essa quinta-feira, dia 16 de março. Chegamos na metade do mês, né? Vamos agora caminhar com jogos importantes, né? Nessa quinta-feira a gente tem Europa League, Conference League, mas pela cacetada de jogos, muito provavelmente amanhã à tarde eu vou tirar o dia para dar uma descansada. Comento com vocês que às vezes ficar vendo muitos jogos é bem exaustivo, né? Cansativo. Estou gravando Jogos do Radar aqui às 11h30 da noite. Não sei se dá para ver, mas o olho vermelho de tanto ver jogo nessa semana. E eu gosto realmente, não me sinto bem para os meus métodos e para a minha gestão e emocional fazer um dia quando tem vários e vários jogos no mesmo horário. Vamos mostrar aqui, ó. Na Conference League a gente tem 3 jogos 2h45 e 4 jogos às 17 horas. E na Europa League tem mais 4 jogos às 2h45, então são 7 jogos 2h45 e mais 8, né, com 8 jogos às 17 horas. Então, cuidado quem for fazer esses jogos, tá? Ainda mais quem não tá vendo o jogo, tá? Cuidado. Eu vou trabalhar só os jogos da noite da Copa do Brasil. Aqui tá marcado Atlético Goianiense e Volta Redonda, né? Acabou que eu nem fiz esse jogo dos jogos do Radar de ontem, porque não estava marcado para ontem, mas o jogo foi hoje, né? E teve a classificação do Volta Redonda. Volta Redonda se classificou nos pênaltis, 5-4, bateu o Atlético Goianiense. Excelente, né? Às 19 horas a gente tem CSA e Brusque. Não tenho visto o jogo do CSA ainda e do Brusque também não. Então esse jogo aqui, por não conhecer, eu muito provavelmente vou pular, tá? Também vou fazer só os 2 jogos da noite dos times grandes. O Grêmio às 20 horas pega o Ferroviário. O Ferroviário eu ainda não acompanhei nenhum jogo dele na temporada. O Ferroviário passou por quem? Passou pelo Resende, né? 2-1. Como é que tá o Ferroviário no campeonato? Não tem aqui o estadual do Ferroviário. Então vamos ver os últimos jogos do Ferroviário. Bateu Santa Cruz 2-1, Campinense 3-2. Vem de empate com a ABC e Sergipe, né? Sergipe que foi eliminado pelo Botafogo. O Botafogo deu de 7 no Brasiliense. E olha que o Botafogo deu de 7 e não jogou bem. Porra, incrível. Aí vinha de empate contra o CSA, Bahia, Ceará, Vitória e Asa. O Ceará que hoje foi eliminado, né, pelo Ituano. Mais uma classificação do Ituano nos pênaltis. Né? E tinha perdido para o Nova Venécia, que são os últimos jogos do Ferroviário. Dá para entender essa cotação do Grêmio, né? Que é o líder isolado, passou em primeiro de forma invicta, se não me engano, em 10 jogos ou 11 jogos. Foram 8 vitórias e 2 empates, ou 9 vitórias e 2 empates, alguma coisa assim, no Campeonato Gaúcho. E tem um time, obviamente, muito melhor, joga em casa com o apoio da torcida, tá? Pelo que eu conheço do Renato, vai querer decidir logo o jogo no primeiro tempo, né? Tentar logo abrir uma boa vantagem. O Grêmio, na primeira fase, o jogo foi em Brasília, né? Contra o Campinense, foi 2-0, um gol em cada tempo, mas era para ter sido muito mais, cara. O time do Grêmio perdeu o gol. Que eu vou ficar de olho nesse back no primeiro tempo e nesse over 2,5, tá? Pode ser interessante o over 2,5. O 1,5, o over 1,5 para botar junto com o Vasco 1,5 é muito interessante. Gosto bastante. O over 2,5 aqui dá para buscar também, a 1,85. A cotação tá bem interessante. E 9,5, Vasco e ABC. Jogo aqui muito provavelmente, né? Em São Januário, tem que ver depois. Mas não importa se for em São Januário, se for no Maracanã, né? O Botafogo jogou hoje, levou o jogo para o Espírito Santo. O Vasco é bem favorito. O ABC na temporada vem de derrota para o CRB, bateu o Atlético Alagoinhas 3-0, Tum 5-0, empatou com o Ferroviária e Vitória, bateu o Sampaio Fortaleza, perdeu para o Sport e aqui o ABC já foi para trás. 22, quem que o ABC passou? Quem seu? Vitória não passou pelo Tum 5-0, pode ser? Dia 1º de março.
Pode ser, né? Pra ter se classificado assim. O Atlético, acho que Atlético Alagoinhas e CRB já é a Copa do Nordeste. CRB não, mas Atlético Alagoinhas pode ser a Copa do Nordeste. O Vasco na Copa do Brasil passou pelo trem, né? 4-0. Foi uma massa do Vasco, mas é o nível de equipe totalmente diferente, né? O Vasco vem de derrota para o Flamengo 3-2, vinha de vitória também contra o Flamengo 1-0. É uma boa sequência do Vasco. Vitória contra o Botafogo, vitória contra o Trem, Boa Vista, a do Flamengo, né, que tirou o título da Taça Guanabara do Flamengo. 2-0 com o Vicente, mas jogando pro gasto ali contra o Bangu. E perdeu o Flamengo 3-2, porque convenhamos, né? É o certo disso acontecer. O time do Flamengo é muito mais time que o time do Vasco, mas o Vasco tem conseguido fazer jogos duros com o Flamengo. E vai ter que vencer o Flamengo agora para ir para a final. É um jogo que vale muito para o Vasco financeiramente, né? Acredito numa vitória do Vasco aqui. Se for em São Januário, melhor ainda o apoio da torcida. Pode ser que pinte até um back no primeiro tempo, tá? E ficar de olho no mercado de gols por conta disso, né? Sendo um jogo eliminatório, placar fora do empate ali, pode ser interessante pegar o desespero de alguma equipe, né? Hoje eu tomei 3 heads no jogo das 19 horas, que foi o Águia de Marabá com o Goiás, estava 0-0, tentei buscar um gol, não veio. O Atlético Goianiense com Volta Redonda estava 1-1, tentei buscar um gol, não veio. E o Ituano com o Ceará, que estava 1-1, tentei buscar um gol, não veio. Fiz a cruzada dos 3, né? E não consegui pegar nenhum gol dos 3, que já pelo menos limparia o meu head ali. Mas é isso, foram jogos que tinham oportunidade, mas não foi um jogo tão aberto, porque o empate levava para os pênaltis e não pinta um desespero de alguma equipe. No jogo do Galo agora, que eu não entrei no primeiro tempo, para pegar gol no primeiro tempo, porque vi um Galo pressionando, mas sem tanta finalização, com erros ali de toque de bola, e um gol ali no primeiro tempo poderia sair, mas não era uma parada desesperadora, entendeu? Eu preferi pegar o over à frente, 2 gols na partida, porque em algum momento o Galo abrindo o placar, eu sabia que em algum momento o Galo ia abrir, e fez o gol com, 3, 4 minutos do segundo tempo, a equipe do Milionários ia em algum momento se desesperar e poderia vir o segundo, né? Então é isso, tentar enxergar o mercado, tentar enxergar situações no jogo, para ver qual a melhor gestão e método ali para pegar. Veio o segundo gol depois do Paulinho, mais uma bela jogada, né, do Paulinho. Caiu bem o Paulinho ali com o Hulk na frente e veio 2-0. Então esses jogos aqui pode ser a mesma coisa. Se o jogo tiver desempatado, pode ser interessante buscar um gol. Ou acreditar num possível over à frente no começo do jogo, né? Porque se sai um gol, aí abre mais aí o jogo. Mas isso acho que no ao vivo a gente vai ter uma leitura melhor e conseguir passar a melhor entrada para a galera lá do VIP, né? Para a gente lucrar, para ser mais um dia lucrativo. Beleza? É isso. Recado, mais uma vez, não vou nem passar aqui os jogos da Conference League da Europa League, porque realmente eu não vou fazer. Mas cuidado quem for fazer, sempre comento. Muitos jogos, cuidado para não abraçar o mercado e não acabar no red, você que não está vendo o jogo, está indo muito pelo gráfico, cuidado. Ainda mais o robô, cuidado, se o robô desse dinheiro, eu falo isso aqui, né? Eu tenho implicância com o robô, mas se o robô desse dinheiro, estava todo mundo milionário e os sites de aposta estavam quebrados, tá? Então, cuidado, tenha um juízo, beleza? Sexta-feira a gente está de volta fazendo aqui os nossos jogos do Radar. Valeu!